Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente hoje para trazer uma palavra do coração do Senhor para os nossos corações, uma palavra de Deus para as nossas vidas, uma palavra de cura, de libertação. É uma palavra que o Senhor ele tem direcionado as nossas vidas e eu gostaria de compartilhar com vocês esta palavra. E hoje nós vamos falar no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Esse texto ele vem falando de uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. Essa mulher ela padecia de um sofrimento contínuo, né? Onde a Bíblia vai falar, descrever que ela tinha esse sofrimento por muito tempo. Ela gastou todo o seu dinheiro, gastou tudo o que ela tinha para obter a cura dessa doença, porém ela não encontrou recursos em nenhum homem. Ela só veio achar o recurso quando ela teve um encontro real com Jesus. Nós vamos ler o texto para que fique mais esclarecido essa mensagem. Vamos ler lá em Lucas capítulo 5, no versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou-se a hemorragia e ela sentiu seu corpo que estava livre do sofrimento. Aleluia. Então, essa mulher ela buscou recursos, né? Ela gastou tudo que tinha, porque tudo que ela mais desejava era estar curada daquele sofrimento. Era que aquele sofrimento cessasse, era que aquela dor, aquela luta que ela vinha passando mediante a situação de doença física, ela cessasse, acabasse. Né? Mas ela não teve recursos até que existiu a esperança dela renovada e restaurada e a fé confirmada, a certeza de que no Senhor Jesus, passando por ali, era a oportunidade que ela teve para receber dele essa cura. E ela não se importou se ela iria estar de frente com ele, se ela conseguiria falar com ele, mas ela disse com tanta fé, se eu apenas tocar nas orlas de Jesus, eu ficarei curada, né? Então ela enfrentou a multidão e tocou nas vestes de Jesus, e a Bíblia ainda vai relatar que quando ela tocou na orla de Jesus, aí saiu virtude do Senhor para ela, saiu virtude de Jesus para curá-la, porque a fé dela mexeu com o coração de Deus, mexeu com a estrutura do Espírito para mover-se em seu favor. E o que nós entendemos mediante a esse texto? Eu entendo que se eu tenho um problema insolúvel, se existe em mim uma dor constante, um sofrimento que não cessa, que às vezes a gente busca em recursos humanos, por meio de médicos, por meio de terapias, por meio de distrações, por meio de distrações que não nos dão o retorno que nós precisamos. Às vezes a gente busca em um lazer, em estar com alguém, desabafar sobre o nosso sofrimento, e nada disso traz a solução que nós precisamos. E aí nós temos essa esperança, essa mesma esperança que essa mulher teve de um dia se deparar com aquele que traria a solução para os seus problemas. E a solução do problema dela veio por meio de Jesus Cristo. E quando ela tocou em Jesus, ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então, se você hoje continua tendo o mesmo sofrimento e deseja que esse sofrimento ele possa ser retirado de você, eu te digo, existe uma solução.
existe um problema insolúvel em sua vida, uma dor constante que perpetua por tantos e tantos anos, se tu também tão somente tocar nas orlas de Jesus, se tu somente acreditar que ainda há esperança e solução para esse sofrimento, que ainda há uma forma de mudança, eu te digo, Jesus, Ele está passando na sua frente, Ele está passando no meio de vocês hoje para trazer aquilo que é necessário para a mudança da sua vida. Se tão somente tocarmos na orla do Senhor Jesus, Ele vai se atentar para o nosso sofrimento e vai mudar a situação dos seus problemas. Toque tão somente nas vestes de Jesus. Toque na orla do Senhor e Ele vai fazer com que dele saia virtude para te curar. Porque o Senhor, Ele tem transformação de vida. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Por meio dele há solução para todos os problemas. Não há problemas insolúveis que Deus não possa resolver. Por meio daquilo que nós estamos confiando, que é a solução. Se você está buscando uma solução hoje, eu te digo, Jesus, Ele é a solução. E Ele está atento. Os olhos dele são como chama de fogo a contemplar a todos. E Ele não está despercebido ao ver seu sofrimento. Ele está contemplando o que você está passando. E Ele está te dizendo, eu estou aqui. Não dê ouvidos à multidão. Não se atente ao que está acontecendo. Não se desespere no meio da tribulação. Mas confie que quando eu passar, o problema terá solução. Quando eu passar, se tu tocares nas minhas vestes, tu verás a solução dos seus problemas acontecerem. E não é por barganha, mas sim porque você crê que nele há salvação. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Não é uma troca, não é um favor que o Senhor irá fazer, mas Ele disse que age por meio daqueles que confiam. Ele age em favor daqueles que esperam e confiam nele. Então, se você crê, clame, ore ao Senhor, busque nele, porque Ele trará a cura para os problemas insolúveis. Ele trará a cura para a sua doença hoje, para aquilo que você tem como insolúvel, para a doença da sua alma, para a doença do seu coração, da sua mente. Aquilo que te perturba hoje, aquilo que tira o seu sono, aquilo que te deixa inquieto, aquilo que te traz ansiedade, lança ao Senhor Jesus. Faça como aquela mulher, haja por fé e não por vista. Faça com a certeza de que eu irei tocar nas vestes de Jesus e Ele trará solução para a minha vida. Porque o Senhor, Ele é Deus de solução. Ele é Deus que sara, Ele é Deus que liberta, Ele é Deus que cura, Ele é Deus que transforma. E nele não há nenhum contentamento em te ver sofrendo. Mas nele há o prazer de ver você sendo transformado, de você ser mudado pelo seu poder, pelo poder que há em Jesus.